Olá, hoje aqui na Sistema Gestor nós vamos abordar um assunto sobre a integração para a emissão de nota fiscal eletrônica. Então, para você que tem a sua loja virtual, o seu software local, vamos conhecer esses novos recursos. Vamos assumir como caso, uma loja virtual fica fácil de todo mundo entender. Então, você tem uma loja virtual, você contratou um serviço, você mesmo customizou, criou a sua interface ou contratou uma empresa ou um profissional que acabou utilizando uma ferramenta difundida no mercado, gerou uma loja virtual, ou ainda contratou um programador que ele fez desde o zero uma loja virtual para você, específica para o seu segmento. De fato, você tem uma loja virtual em plena operação, vendendo, recebendo pedidos, checkout, etc. Vendeu, você precisa emitir a nota fiscal eletrônica para despachar a mercadoria. Então, você tem aí dentro do mercado uma série de softwares que conseguem receber essas informações para tirar essa nota fiscal eletrônica. Nós aqui na Sistema Gestor disponibilizamos o GFAS, um software totalmente online, feito que roda em nuvem, com tecnologias bem atualizadas, que tem capacidade de gerar a tributação, mensagem de corpo de nota e uma série de recursos que agilizam e dão segurança na hora de emitir a nota fiscal eletrônica. Então, ele tem, por exemplo, a capacidade de receber uma planilha de Excel e fazer a emissão da nota fiscal. Ele pode receber um arquivo texto e fazer a emissão da nota fiscal eletrônica. E você pode também contratar um programador ou programar de fato para utilizar a API dele de forma a você postar nele a informação para ele tirar a nota fiscal eletrônica, mas ainda assim a gente vê que principalmente quando um cliente quer dar agilidade ao processo, ele vai para o serviço de integração automatizada, ou seja, pegando um programador e colocando para que ele faça essa interface de comunicação sem que o funcionário ou o operador tenha que fazer uma ação técnica a cada nota que ele for tirar. Nesse cenário, o que a gente tem notado é que toda vez que você envolve uma terceira pessoa para gerar esse documento, você acaba tendo um processo um pouco mais oneroso em termos de tempo e de valor também, né? Então, pensando em solucionar esse cenário, nós quebramos esse paradigma de criar um software de nota fiscal eletrônica e fica paradinho aguardando que você emita a nota. Nós fizemos o contrário, nós criamos uma camada de software o qual nós demos o nome de componente de integração, e esse componente que é, na realidade, um software intermediário, que não tem interface, o usuário não precisa saber utilizar ele, ele é apenas uma ponte que permite que o nosso software consiga ler os dados lá na sua loja virtual. Isso mesmo, o GFAS é que vai até a origem, ou seja, vai até a sua loja, seja ela desenvolvida em qual for a tecnologia, nós vamos acessar ela, obter os dados e converter isso num documento fiscal eletrônico. Então, nesse trâmite, é passada a esse componente uma informação, ele conecta-se ao seu ambiente, obtém os dados, devolve ao GFAS, que por sua vez vai emitir o documento fiscal eletrônico. Bem, você pode estar se perguntando assim, no ambiente online está fácil de entender isso, eu tenho uma loja virtual, um software que já roda em nuvem, está na internet, então o GFAS vai até lá e se conecta a ele. Ok, mas você pode ter também cenários como os dos nossos clientes. Nós temos clientes há 17, 20 anos que têm tecnologias, por exemplo, um software desenvolvido em Clipper. E o software é extremamente eficiente, funciona, roda, é rápido, atende a necessidade. Ele não precisa trocar de software. Acontece que a tecnologia que foi desenvolvida, o software, não suporta conexões novas. Ele não consegue se acoplar a esses novos recursos com eficiência. Frente a isso, ainda assim o componente, independente da sua tecnologia que você utilizou, seja Delphi, Visual Basic, Excel ou até mesmo o Clipper, como eu citei, esse componente ele tem a capacidade de passar por esse software, pegar as informações via o banco de dados, seja esse banco de dados numa plataforma contemporânea como o SQL Server e outras que eu vou citar, ou plataformas um pouco mais já não tão utilizadas para novos projetos, como, por exemplo, o Paradox, ou o DBF, do Clipper, ou do Visual Fox Pro, ou até mesmo bancos de dados utilizados em pequenos negócios, né, como o Axis, e ainda citando aqui também uma grande ferramenta que é o Excel para utilizar esses dados. Então, o componente de integração consegue ler cada um desses elementos de forma a converter
tudo o que está nesses bancos de dados, seja ele qual for, em uma tecnologia que é capaz de tirar uma nota fiscal eletrônica sem que o teu operador tenha que fazer uma ação técnica. Basta que ele pressione um botão em nosso software. Vamos ver isso na prática? Estamos aqui demonstrando o nosso componente de integração. Aqui nós temos uma loja virtual. Dentro dessa loja virtual nós temos um pedido, normalmente identificado por um número de ordem. Essa ordem ela pode ter um ou N itens, então pedido comum, assim como você tem na sua loja virtual ou no seu sistema local aí. O fato é que o software GFAS vai conectar-se a essa loja virtual para obter os dados para emitir a nota fiscal eletrônica. Veja como esse processo é simples. Então aqui eu vou utilizar um dos recursos, aqui já é o ambiente do GFAS, né? Ele já está configurado com o componente de integração, então notem que o teu operador ele não vai ter ação técnica nenhuma no dia a dia. Basta que ele pressione o botão e aí nesse botãozinho aqui ele vai colocar o número, no meu caso aqui, ele vai colocar o número do invoice, o número da ordem, né? Mas você pode eleger durante a implementação do seu componente de integração um filtro por situação ou por data, nome do cliente, aquilo que for pertinente à sua necessidade, tá? Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com o número da ordem. Confirmei, ele vai fazer esse trâmite de conexão, já conectou, obteve os dados de lá de dentro, e aí basta que ele pressione o botãozinho aqui confirmar. O software GFAS já faz o trâmite e a nota fiscal está pronta. Nesse caso aqui, está configurado também para que ele aguarde um comando de envio à Secretaria da Fazenda. Então ele deu uma pré-visualização do DANF, né, para que você confira se está tudo ok. E uma vez pressionado esse botão, ele vai disparar o envio da nota fiscal eletrônica à Secretaria da Fazenda. Uma vez autorizado, ele manda o e-mail ao destinatário e pode também retornar um evento que a gente chama de callback, ou seja, ele devolve essa informação lá para o software de origem, de forma que você possa, por exemplo, mudar a situação do pedido, né, da sua loja virtual, de 1 para 3, por exemplo, o que é já nota fiscal eletrônica emitida, e lá já conste o número da nota, o valor final, etc. Ok?